Você não é capaz, você não consegue. Inclusive, enquanto eu falo aqui, talvez a voz do diabo para você é: você não é capaz, você não consegue responder essa palavra. Você não consegue viver uma vida rendida ao Senhor. Você não consegue abrir mão do pecado Y ou do pecado X. O diabo sempre vai ter essa mensagem. E não é só sobre o pecado. Daqui a pouco eu falo sobre o outro lado. Você não é capaz, você não consegue, não dá. Você não consegue viver uma vida longe do pecado. Você não consegue abandonar essas práticas. Essa é a sua natureza, é assim que você vai ser o resto da sua vida. Isso é mentira do diabo. Mas, enquanto você aceitar isso como verdade, você vai viver o resultado. Vai viver uma vida de incapacidade. Vai viver uma vida aprisionada do pecado. Toda vez que você disser que não consegue, o diabo concordará com você. Ele está sempre pronto para dizer amém para a sua incredulidade. Toda vez que você diz, eu não consigo mesmo não, o diabo diz, amém, boa foi essa palavra. Amém, você tem o meu amém. Só que isso aqui não é só sobre o pecado. É sobre viver a vida extraordinária que Deus tem para você. É sobre viver uma vida de milagres, sobre viver uma vida onde você ora, as pessoas são curadas, ou sobre viver o seu propósito. O diabo sempre vai dizer, você não é capaz, você não consegue. E geralmente ele vai dizer, o Joãozinho pode. Geralmente ele vai dizer, o pregador que está pregando consegue. Aquele irmão que tem um testemunho consegue. Mas sabe o que é interessante? Que o mesmo diabo que está falando isso para você, está falando para o pregador. O mesmo diabo que está falando para você, você não consegue, constantemente fala a mesma coisa para aquele pregador. Nós temos que parar de acreditar no que o diabo diz. Eu sei que isso é óbvio, mas não é óbvio na nossa prática. Porque muitas vezes você está sentindo que não é capaz, mas nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Nós vivemos pela palavra, e a palavra é a verdade. Se a Bíblia diz que em Cristo eu fui liberto do pecado, esse pecado não tem mais autoridade na minha vida e ponto final. Se a Bíblia diz que eu posso ser cheio do Espírito Santo, eu posso ser cheio do Espírito Santo e ponto final. Se a Bíblia diz que se eu peço perdão pelos meus pecados, o sangue de Jesus é fiel e justo para me perdoar, eu estou perdoado. Ah, mas eu não estou me sentindo perdoado. Não interessa como você está se sentindo. Não interessa como você está se sentindo. Deus não prometeu que você ia sentir Y e X, que você ia se sentir perdoado constantemente. Ele te prometeu perdão. Se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Ponto final. Essa é a verdade. E é essa verdade que eu tenho que abraçar. Se você não abraçar essa verdade, ficar só como informação, mas se tornar uma verdade sua, o diabo vai ter vez. O diabo só pode construir aonde você acredita em uma mentira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo o poder que você tem visto do diabo na sua vida é porque você está acreditando em uma das suas mentiras. No final das contas, o diabo não tem poder algum, a não ser te acusar e mentir para você. Quanto mais você conhece a verdade, menos poder o diabo tem. Que na verdade você vai descobrindo que ele não tinha poder. É você que dava poder para ele, concordando com ele. Toda vez que você disser, não, o Espírito Santo não é para mim. Estava pregando hoje de manhã e vendo um povo ser cheio do Espírito Santo. E eu estava falando sobre Jesus ser cheio do Espírito Santo, os discípulos cheios do Espírito Santo. E com certeza, enquanto eu estava pregando, o diabo estava pregando também. Na mente deles dizendo, isso aí não é para você não. Isso aí não é para você não. Isso é para os apóstolos, isso é para Jesus, isso é para esse pregador aí. Isso é para fulano que você conhece cheio do Espírito Santo, mas para você não. A questão é que ele lança o dardo, ele lança a mentira e você concorda. Por que muitas vezes concordamos? Porque não conhecemos a verdade. Aonde é o caminho da libertação? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Quando eu conheço a verdade aqui no meu coração, eu estou livre.